E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre JavaScript. Então, perto do final do CS50, a gente está apresentando várias linguagens de programação diferentes. A gente, claro, não vai conseguir abordar com tanta profundidade como foi com o C no início do curso, mas o objetivo aqui não é dar a você um aprofundamento completo, mas e sim um resumão, um overview do que você pode fazer com essas linguagens. E lhe fornecer o básico suficiente para você mostrar paralelos e para que você siga em frente sozinho e realmente aprofunde seu conhecimento. Então, a linguagem que a gente vai abordar hoje é o JavaScript. Ela tem uma sintaxe derivada de C. Então, se você já está familiarizado, você vai muito provavelmente aprender rapidamente. Ela existe há praticamente ao mesmo tempo que Python e nasceu em 1995. E o que realmente você é importante saber sobre JavaScript, que assim como HTML e CSS, que a gente discute em outros vídeos, essas três linguagens basicamente dominam e reinam a web, principalmente em relação à experiência do usuário quando está navegando. Portanto, entender como você trabalha com essa trindade de JavaScript, HTML e CSS é importantíssimo e vai permitir que você crie sites com uma boa interface e com uma boa experiência de usuário. Cara, para escrever JavaScript é muito fácil. Então, para abrir um arquivo JavaScript, só simplesmente você tem que criar uma extensão .js e prontinho. Então, se por algum motivo você já estiver familiarizado com a linguagem do PHP, você tem que encobrir o código do JavaScript entre maior que e menor que dentro do seu body na web. Agora, JavaScript originalmente só rodaria no lado do cliente, mas hoje em dia a gente tem tecnologias como o Node.js que permite que a gente rode JavaScript no lado do servidor também. Mas o curso só vai focar no lado do cliente e como ele é executado junto com HTML e no CSS. Você pode atribuir o JavaScript que você quiser através da tag HTML de script, ou você pode também, assim como você fez com o CSS, atribuir um link e usar um arquivo JavaScript. E no CS50, provavelmente de maneira geral, você vai perceber que esse é a melhor forma de se utilizar, uma boa prática, você dividir um arquivo separado só para o JavaScript. Então vamos analisar aqui alguns fundamentos essenciais do que você pode utilizar em JavaScript. Bem, variáveis. Elas são muito parecidas com a do Python, porque elas são dinâmicas, também muito parecidas com a de C. Então, para você declarar uma variável local, você tem duas formas de declarar uma variável. Aliás, três formas, que é let, var e const. Mas para declarar uma variável local mutável, a melhor forma de fazer é de let. Ela tem, por escopo, ela vai ser mais bem utilizada do que var. Var não é mais utilizada hoje em dia, mas por conhecimento a gente deixou aqui. Então, em PHP a gente tem essa forma aqui, $x igual a 44, também é dinâmica, mas em JavaScript a gente faz com let x igual a 44. E o ponto e vírgula é adicional, você só adiciona se você quiser, mas também é uma boa prática adicionar ela. Condicionais, todos os condicionais que você usava em C ainda estão disponíveis em JavaScript. If, else if, o else, if, else if, o else e o switch, e também o operador ternário. Não vamos entrar em muitos detalhes porque, bem, você já viu todos eles em C. A boa parte é que todos eles estão aqui para você usar em JavaScript e eles se comportam exatamente da mesma forma. Loops, enquanto isso, também preservam as mesmas características de C. Temos o while, o do while e o for. Embora a gente tenha outras variações da que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, as funções em JavaScript são introduzidas com a palavra function, mas também uma propriedade no JavaScript que as funções podem ser anônimas, ou por uma arrow function, que a gente não vai mostrar aqui, ou só chamando function sem declarar um nome a ela. Aí você pode estar se perguntando como é que a gente pode chamar uma função se ela não tiver um nome. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso, quando a gente estiver descrevendo ligações com os elementos HTML. E vamos enfatizar ainda mais no vídeo sobre o modelo de DOM, modelo de objeto de document. Mais sobre as funções anônimas, daqui a pouco a gente cita elas de novo. Vou dar um exemplo e você pode ver como elas podem ser úteis em determinados e diversos contextos. Esses contextos realmente são bastante utilizados e se materializam frequentemente na programação do JavaScript. Bem, as arrays, elas são análogas como funcionam em C e em Python, e declarar um array é muito simples. Então você pode fazer var nums, mais uma vez, não é recomendado você utilizar var, e sim let ou const. Então nesse caso aqui a gente fez var nums igual a, abre colchetes, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, temos um array prontinha. Mais uma coisa que podemos misturar tipos em um array, ela não é forçadamente de um tipo só. Então a gente pode ter diferentes tipos misturados dentro de uma lista. JavaScript é extremamente flexível. Ela monta um monte de regras para si, mas de pouco a pouco ela vai se quebrando, ou seja, é um pouco flexível demais como a primeira língua, mas ela também, além disso de ser muito flexível, pode se comportar como uma linguagem de programação orientada a objetos
objetos. Objetos é um termo que você já ouviu antes, mas se não, a gente vai dar um rápido curso aqui, um overview. Um objeto é semelhante em espírito a uma struct em si. Agora em si, as estruturas podem ter vários campos ou membros diferentes. Outro termo que a gente vê comumente na programação orientada a objetos são as propriedades. Essas propriedades, ou campos, ou membros, assim como em C, nunca podem existir por conta própria. Elas têm que ser anexadas à estrutura em C. Por exemplo, em C podemos declarar essa estrutura de carro. Nela há dois campos, ou propriedades diferentes, int here e char model e 10, ou uma string de 10 caracteres que podemos usar para armazenar o modelo dos carros. A gente pode fazer coisas como essa aqui. Podemos dizer struct car Herbie, que declara uma variável do tipo struct car chamada Herbie. Então podemos dizer que Herbie.here é igual a 1973 e Herbie.model é igual a Beetle. Tudo bem, isso é válido em C, mas nunca poderemos dizer em C year igual a 1973 ou model igual a Beetle. Não, porque elas não são variáveis independentes. Elas são propriedades do struct car. Elas fazem parte do struct do car. Sempre temos que associar essas coisas a um car específico, a uma instância. Objetos, por sua vez, são bastante semelhantes. A diferença-chave é que elas possuem métodos, ou seja, funções que são inerentes ao objeto e nada significam fora dele. E assim como as propriedades do struct em C, esses métodos, essas funções, não podem existir por conta própria. Então, é assim que a programação orientada a objetos se parece de uma forma muito básica. Há funções que são afiliadas ou associadas a objetos e chamamos essas funções da seguinte maneira, especificando o objeto e dizendo que queremos alguma função para executar nesse objeto. Assim, os campos e métodos de um objeto são realmente semelhantes em espírito à ideia de um dicionário, com o qual você pode estar familiarizado ou se lembrar do Python. Então poderemos, por exemplo, ter algo assim, var let Herbie é igual a, abre chaves, year igual a 1663, model, dois pontos, Beetle. E isso é um objeto em JavaScript. Estamos criando um objeto e já declarando as propriedades dele imediatamente. Mas tudo bem, vamos sair um pouco dos objetos e vamos voltar aos loops. Porque eu disse que lá atrás que a gente podia usar métodos diferentes em JavaScript. Agora que temos esse objeto, como é que a gente pode iterar todos os pares de chave-valor desse objeto? Ou de fato, como é que a gente poderia iterar todos os elementos de um array se a gente quisesse fazer isso, além de usar um loop for, um loop while ou um loop do while? Então, em Python a gente viu algo assim. Para a chave na lista, a gente poderia usar um código onde usaremos a chave em todos os pontos a partir daí. Um substituto para o iésimo elemento da lista. Você não pode fazer isso em JavaScript, mas você pode fazer algo bastante semelhante para a chave let no objeto. Em seguida é só abrir a chave. Também temos uma variação um pouco diferente para a chave let do objeto, que em vez de usar a chave colchete do objeto, agora podemos nos referir à iteração em todos os valores. Em oposição a isso, que itera todas as chaves, isso seria iterar todos os valores. Portanto, podemos cobrir os dois lados de um key value usando o for let key in ou o for let key off. Então aqui está um exemplo de matriz onde vamos usar esses dois tipos diferentes de loop. Portanto, temos uma matriz de semana com 7 elementos, segunda, terça, quinta, quarta, quinta, sexta e domingo, e eu quero usar um dia de 4 let na matriz da semana. Então eu uso in, eu quero dar um console log do dia. Console.log é o JavaScript equivalente ao printf ou print no Python. Você pode acessar ele usando ferramentas desenvolvidas na maioria dos navegadores modernos ou usando Node.js, que é aquele que eu falei de rodar JavaScript lá do servidor, ou seja, no seu computador. Bem, o que é que vai acontecer quando eles imprimirem isso? Ele vai imprimir uma lista de todas as chaves, e nesse array bem realmente chaves, mas tem um monte de índices. E se ele imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é 7 elementos na minha matriz, e eu estou registrando qual elemento eu estou falando. Se eu quisesse imprimir os dias, eu usaria um loop for off, e imprimiria o seguinte no console: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, em inglês. E se eu quiser juntar strings diferentes? A gente podia fazer isso em Python e a gente também fazer a mesma coisa no JavaScript. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. A forma mais antiga é usando mais. Mas aqui, pequeno problema, certo? Se eu estou usando o mais, agora significa duas coisas diferentes. Eu quero concatenar strings, mas talvez eu queira adicionar. Eu realmente encorajo você a dar uma olhada no que acontece se você escrever uma matriz da semana em algum JavaScript e em seguida ter um loop que itera e o ponto do console registra isso. Você pode descobrir que tem algo que você não espera e assim o JavaScript está fazendo o seu melhor palpite, assumindo que o day e 1 são strings, quando na verdade o que eu quero fazer é adicioná-los. Literalmente, porque eles são números. Mas infelizmente o JavaScript nos dá uma maneira de contornar isso usando uma função chamada parseInt, ou, de forma mais moderna, number. Isso vai nos dar o que esperamos ver. Isso, por outro lado, nos dará o que você não espera ver. Mas é apenas realmente um caso de estarmos usando o mesmo operador para significar duas coisas diferentes. E a linguagem, às vezes, tem que dar o seu próprio palpite. Agora vamos falar de arrays. E tudo em JavaScript, acredito que você já percebeu, é um objeto. Portanto, os arrays, na verdade, são um caso especial de objeto. E qualquer variável também é um objeto. Por exemplo, let
x igual a 44, aquilo também é um objeto. Arrays são um objeto que possui várias propriedades e também alguns métodos específicos que podem ser aplicados a ele. Então eu vou chamar o método size, que ele vai pegar o tamanho, o pop, que ele vai tirar o último elemento, o push, que ele vai adicionar um elemento ao fim, e diversas outras. Algumas fazem filtro, algumas fazem uma pesquisa, mas basta dizer que são funções fortes e que são inseridas em diversas aplicações de uso, e que a gente pode chamar elas out of the box. A gente não precisa escrever as funções, elas já estão prontas para a gente usar, inerente na linguagem. E tem uma coisa legal que a gente pode fazer, é usar o método map. Pode ser usado para aplicar uma função a todos os elementos de um array, e aqui é um ótimo lugar para mostrar as funções anônimas. Então vamos dizer que a gente tem um array de 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os elementos que estão dentro do array. E o que eu quero fazer é mapear uma função para eles. Então o que eu estou fazendo aqui é nums é igual a nums.map. Lembre-se, map recebe uma função, um callback, uma função que eu desejo aplicar a todos os elementos dessa array. E uma coisa que eu poderia fazer é apenas escrever essa função em outro lugar e dar um nome a ela. E digamos que eu chamei. O que vai acontecer é que cada valor vai ser dobrado. Digamos que eu escrevi uma função chamada números duplos. Eu poderia dizer nums é igual a nums.map, parênteses, números duplos, e esse seria apenas o dobro de cada número. E isso seria legal. Mas aqui observe que eu estou usando essa palavra-chave da função. Estou fazendo uma lista de parâmetros. Nesse caso, o num. Mas eu não estou dando nome a essa função. Por que eu não estou dando nome a essa função? Bem, eu estou apenas fazendo um map aqui. Eu não vou mais nunca precisar dobrar esses números. Por que eu vou bagunçar o espaço de nomes e dar algum nome a ele quando ele nunca mais eu vou usar fora desse contexto? Então é muito conveniente que a gente possa realmente usar essa função nesse caso de forma anônima, sem ter que dar um nome a ela. E ainda assim a gente faz o que a gente quer fazer. Então, basicamente o que está acontecendo é, eu declaro uma função, passo meu parâmetro, abro a função em si e retorno o que eu quero. Bem, eu acredito que você já supôs o que ia acontecer, que ele vai dobrar cada elemento da array. Mas tudo bem, vamos sair um pouco disso e abordar rapidamente sobre os eventos em JavaScript. Um evento no HTML no JavaScript é uma resposta à interação do usuário com a página da web. É algo que anda de mãos dadas com HTML e vamos trazer um exemplo. Vamos dizer que um usuário clica em um botão e talvez a página tenha terminado de carregar depois que o usuário clica em atualizar, por exemplo. Talvez ele passe um mouse sobre uma parte da página ou algo assim. Todas essas coisas são eventos e o JavaScript tem suporte para o que é chamado de Event Handling ou Event Handlers, que é algum código em JavaScript que vai ser executado assim que aquele evento ocorrer. Portanto, permite que a página do nosso site seja muito interativa. Nós digitamos em alguma caixa, por exemplo, poderemos ter um Event Handler que exibe uma mensagem que diz, por favor, digite sua senha, que é um campo vazio. Você começa a digitar, então essa caixa aparece porque você começou a digitar. É um evento na página. Muitos elementos em HTML têm suporte para eventos como atributo. Então, aqui está um exemplo de HTML super básico. Eu tenho o meu header, meu head e meu corpo, meu body. Dentro do body eu tenho dois botões e ele tem esse atributo chamado onClick, que é clicar. Ao clicar é uma definição basicamente para um event handler, para um manipulador de eventos. Então eu quero que aconteça quando eu clicar nos botões. No momento não é nada, mas eu posso colocar algo lá para que quando eu clicar colocando esses botões, a função que está entre aspas vai ser chamada. Podemos escrever um manipulador de eventos realmente genérico em JavaScript, por exemplo, que cria um objeto de evento e nos diga qual foi desses botões que foi clicado e pode ser algo assim. Ao clicar, o botão clicar é igual ao evento do nome de alerta e se a gente fizer isso, basicamente a gente configura o nosso HTML de modo que quando a gente clica no botão ou um dos dois for clicado, a função de nome de alerta vai ser chamado e um evento vai ser transmitido. O evento é gerado automaticamente pela página e basicamente contém todas as informações sobre o que acabou de acontecer e a partir dessas informações a gente pode extrair mais informações. Então, por exemplo, veja como você pode... O que é que está acontecendo? Eu estou obtendo uma nova variável local do JavaScript chamada trigger e estou solicitando o elemento da origem desse evento. Então, o que isso basicamente me diz é qual elemento da página com o qual interagiu e adicionou esse evento. Ou melhor, dito de outra forma, qual elemento efetivamente foi passado para essa função, porque normalmente isso é gerado automaticamente. A página sabe qual botão a gente tocou e basicamente isso está acontecendo aqui. É que esse botão, qualquer um dos dois, que está sendo passado para essa função, e você vai ver um pouco mais disso quando a gente falar de DOM, possa acessar o HTML interno desse acionador para descobrir qual botão foi clicado. Agora, o que é o inner HTML? O que é o HTML interno? O HTML interno é o que está entre as tags do botão. Nesse caso, o botão 1 é HTML interno e o botão 2 também é HTML interno. O button 1 e o button 2. Então, o que acontece é que quando eu clico nesses botões, ele vai me alertar. Você clicou no botão. Você clicou no botão 1, você clicar no botão 1, ou você clicou no botão 2 e sim vai aparecer que clicou no botão 2. Agora, novamente, quando a gente está apenas arranhando a superfície do JavaScript, e eu digo realmente arranhar, mas eu queria dar a você apenas uma noção de algumas das coisas diferentes que você pode fazer no lado do cliente. Como você cria interatividade para que você possa seguir em frente e examinar a documentação por si próprio e ver o amplo gama de coisas que você pode fazer e a criatividade que você pode explorar usando o JavaScript. Apenas aplicando alguns dos recursos básicos que a gente aprende no CS50 e realmente expandindo o seu conhecimento exponencialmente. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.